Em comunicado enviado à imprensa, Pacheco afirma que o IR na contramão do objetivo colocaria o país em rota perigosa. A declaração acontece após o presidente Lula dizer que seria difícil alcançar a meta em 2024. Em coletiva realizada nesta segunda, Haddad evitou comentar o assunto, mas disse que vai buscar o equilíbrio fiscal. Vamos acompanhar. Roda sonora. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho. É isso. O meu papel, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Bom, nós estamos voltando aqui com o Diego Tavares. Eu gostei, é claro que o Pacheco é presidente do Senado, mas ele falou que o Congresso, que é composto pela Câmara dos Deputados, Senado Federal, vai ajudar a zerar. Vai ajudar como? Renunciando aos 40 bilhões de emendas parlamentares que eles estão? Como é que é? Diminuindo as despesas aqui ou só na base do papo furado? Professor Capês, olha, só para acreditar em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, para acreditar também que o Senado, a Câmara dos Deputados vão renunciar a esse volume estrondoso de emendas que está aí separado no orçamento do ano que vem. Boa tarde para o senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa e à nossa audiência aqui do Linha de Frente. E olha que coisa, o Haddad tem feito jus ao posicionamento de o grande moderado economicamente desse governo, né? O problema é que ele é o ministro da Fazenda de um governo que tem uma tendência a gastar muito e, como a professora que salientou, sem, do outro lado, cortar as despesas, que é realmente a grande chave para que a gente conquiste o equilíbrio fiscal. É óbvio que o Lula vai dizer que nós não vamos conseguir atingir essa meta em 2024, porque o governo quer gastar muito. Esses governos de esquerda, eles têm esse ideal de que o governo tem que impulsionar a economia, tem que fazer investimentos astronômicos em infraestrutura, mas o que a gente vê na realidade é o que você falou. É dinheiro indo para o Congresso, indo para o Senado em emendas para comprar o apoio parlamentar. E se ainda fosse para comprar o apoio de projetos estruturantes, projetos que realmente pudessem impulsionar a economia, mas nós sabemos que não é nada disso. Nós não temos no Congresso hoje tramitando uma pauta estruturante que realmente tenha condição de melhorar a economia do nosso país. Então, é um cenário triste e desconfortável até para membros do próprio governo, como é o caso do ministro Haddad. Estamos retornando agora também com a rádio e estamos discutindo aqui a questão do déficit primário do governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso vai ajudar a zerar esse déficit. Eu estou perguntando aqui para o Diego Tavares se ia zerar renunciando às emendas parlamentares. Mas nem tudo é ruim. João Belucci, tem uma boa notícia. Olha, o governo federal apresentou aqui o déficit primário desse segundo quadrimestre, que já saiu, já fechou o segundo quadrimestre em agosto. Então, o déficit primário, olha só, foi só de 101 bilhões de reais. Eles estavam esperando um déficit de 139 e só 101. Quer dizer que eles gastaram mais do que arrecadaram, 101 bilhões de reais. Você acha que o Congresso pode ajudar com isso aí? Impressionante. Poderia ajudar da forma que você falou, renunciando, atuando, cortando privilégios, mas certamente isso não acontecerá. Agora, o Haddad também, nessa entrevista, ele foi bastante grosseiro com vários jornalistas. E a gente sabe que em outras situações poderia ser dito que foi um ataque a toda a imprensa, essa coisa toda, mas ele foi bem grosseiro com jornalistas mulheres, inclusive. Calma, né, Haddad? A gente sabe que o Haddad, esse cargo de ministro, ele sofre um esgarçamento diário, né? Quem não assumiu o cargo, os políticos que não assumiram, acabam gerando um desgaste. E já vai dar um ano de cargo, 1 ano, 2 anos, ele para um ministro é um momento chave. E o Haddad, ele sofre desmandos do seu chefe, que é o Lula, porque é um cargo que ao mesmo tempo você tem muito poder, mas você tem um acima de você, que é o presidente, que ele te dá um desmando público e você perde a sua credibilidade, a sua legitimidade. E ele tinha, de alguma forma, o Haddad conquistado os Faria Limers, podemos dizer assim. Eles estavam aceitando a política fiscal do Lula, que dentro de um contexto, né, pode-se dizer que era o menos pior possível, mas o Haddad está com muita dificuldade, não dá para acreditar nesse déficit zero, e tanto que nem o Lula acredita. Manuel Furriela, eu não estou entendendo como é que o Congresso vai ajudar, pode ajudar, chantageando, exigindo cada vez mais retorno de cargos e emendas. Quantos ministros já tiveram que ser demitidos para que o Centrão acomodasse os seus interesses políticos? Vai ajudar como, se ele é uma das causas do déficit? Bom, além dos cargos de ministros, a gente acompanha também a própria presidência da Caixa Econômica Federal, né? Também foi um episódio
que mudou completamente o cenário do governo. Então, essas questões de toma lá da cá, esse tipo de política realmente continua sendo muito desgastante para o Brasil e nada produtivo, né? E parece que quanto mais se arrecada, mais expectativa gera, mais emendas acabam surgindo. Então, o que acaba tendo que fazer o governo, e infelizmente acaba não sendo a agenda deste, é a famosa reforma administrativa, né? Muito falada, que é justamente para que a gente enxugue, reorganize o Estado e o Estado gaste melhor os recursos arrecadados. Né? Você veja aí que o ministro está falando em aumentar a arrecadação para cobrir um buraco que já existe. Em nenhum momento se fala em gastar melhor, em nenhum momento se fala em priorizar projetos que sejam essenciais para o Brasil. Nunca essa conversa. A conversa é sempre no aumento da arrecadação. Lembrando aqui que, em termos internacionais, o Brasil é um dos campeões em arrecadação de impostos. Né? Você tem aí cerca de 40% do PIB que vai aos cofres públicos. É uma enormidade. E em termos de retorno, em questão de serviços públicos, em questão de infraestrutura, nós vemos como nós somos precários. O retorno não vem e se aumenta a arrecadação e se dispersa na forma de gastos ou de conveniências de grupos políticos e não propriamente numa agenda do país. Felipe Monteiro, Israel está com a sua força de trabalho paralisada. Convocou reservistas, estão até agora 350 mil jovens convocados para o Exército. Os serviços estão funcionando precariamente, o turismo foi interrompido. Isso deve provocar, claro, uma inflação, uma crise econômica, ou pelo menos uma dificuldade maior na economia. Aqui nós não temos inimigos nas nossas fronteiras, não temos desastres naturais. Nós somos nossos próprios inimigos. O que justifica um déficit como esse? Incapacidade administrativa? Ou você não pensa assim, querido? Capês, existem dois tipos de argumento para esse assunto. O primeiro argumento é o argumento panfletário, quanto pior, melhor. Não é apontar o dedo para o governo e falar que o governo gasta muito, o governo é gastão e por aí vai. A segunda possibilidade é você ter uma interpretação mais realística, né? Vamos lembrar que durante as eleições, tanto o Lula quanto o Bolsonaro concordaram no Auxílio Brasil ou Bolsa Família de R$600. Só o aumento do Bolsa Família para R$600 gerou o déficit de 60 bilhões de reais. Ou seja, metade do déficit que vocês estão colocando aí, que o governo é gastão, veio por um pacto civilizatório entre o Bolsonaro e o Lula de aumentar o Bolsa Família para 60 bilhões de reais. Outro ponto importante, a execução da lei orçamentária desse governo aqui, atual, foi aprovada pelo governo Bolsonaro. Ou seja, o Lula está gastando as despesas que o Bolsonaro aprovou no ano passado. Ou seja, falar que o governo de esquerda é gastão porque o déficit está a 120 bilhões de reais é brigar com a realidade. O déficit seria esse se o governo fosse Bolsonaro também. Então não tem nada relacionado com a direita ou com a esquerda quando a gente analisa esse assunto. Agora, um ponto importante. Quando eu vejo o presidente do Senado Federal falando claramente que vai respeitar a decisão do Haddad, esse é um sinal de que os projetos de leis apresentados pelo Executivo para gerar mais receita vão ser tramitados de forma rápida no Senado Federal. Isso é um sinal muito bom e é um sinal que pode sim chegar em 2024 no déficit fiscal zero. Muito bem. Diego Tavares, eu preciso fazer um pequeno adendo, né? Uma correção na colocação do meu querido amigo aqui, Felipe Monteiro. Esse orçamento, que certamente foi negociado no final do ano passado, foi negociado por um governo de transição. E esse orçamento é o orçamento do governo atual. Exatamente. Não é o orçamento do governo Bolsonaro. Foi aprovado ano passado, evidentemente. Antes do governo de transição, mas foi aprovado o orçamento numa discussão feita com o governo de transição para um orçamento do PT. Num congresso onde o governo federal não tinha maioria. Exatamente. E aí, veja bem, o governo federal precisaria, para zerar o déficit, o Felipe Monteiro disse que foram 60 bilhões para o Bolsa Família, que eu acho que é muito bem investido. Acho que sou a favor disso. Metade. 60.
Mas o governo precisaria de 168 bilhões, 108 bilhões a mais para zerar o déficit em 2024. O governo, então, quando eu disse que o governo está gastando muito, é errado? De forma alguma. Então, eu queria te ouvir. E ao contrário de questões ideológicas, matemática não mente. Tá certo. Como o professor disse, 60 bilhões com um programa essencial num país como o Brasil, que é o Bolsa Família. Ninguém discorda disso. Mas nós temos aí quase 100 bilhões a mais. E nesse contexto, você tem o governo programando o pagamento de quase 50 bi em emenda no ano que vem. Então, ou seja, é uma evidente situação de cobertor curto em que ou você atende às necessidades mais básicas do país ou você vai optar pela tal da governabilidade. E nós estamos, de novo, no contexto de um país onde metade da população não tem ainda essa... Claro que não. Porque os partidários do PT. Eu não estou fazendo uma defesa ao governo Bolsonaro de forma alguma. Nós temos o mesmo presidente. É a mesma bancada. A bancada que estava governando com o Bolsonaro está governando hoje com o PT. Então, esse argumento de que, olha, o orçamento agora é gastão por causa do ano passado, isso não subsiste, não tem nada a ver. Como tem a ver? Não tem a ver. A lei orçamentária que o poder... A lei orçamentária que o governo está aplicando e está implementando hoje foi aprovado no ano passado. Isso, pela mesma bancada que nós temos hoje. É a mesma bancada que está com renovação e tudo. Tudo bem. O Centrão, você sabe mais do que eu isso, ele move de acordo com o governo que está lá. Isso não significa que o projeto orçamentário do ano passado foi aprovado pelo Lula. Tudo bem, agora você melhorou seu argumento. Você disse que o governo Bolsonaro que executou... O que eu falei foi o seguinte, vou repetir. A lei orçamentária aprovada e que está sendo executada pelo governo do PT, pelo governo Lula, foi aprovada pelo governo Bolsonaro. Foi feita pelo ministro Guedes. Mas, Felipe... Quem fez a lei orçamentária foi o ministro Guedes. Só para não virar Felipe Monteiro Talk Show, eu queria chamar aqui também o professor Furriela. Claro. Nós entendemos bem o seu ponto de vista, eu queria ver a opinião do professor Furriela. Professor Furriela, a PEC de transição foi o ano passado, mas foi para o governo atual e não para o governo Bolsonaro. A PEC de transição liberou 170 bi, a chamada PEC fura-teto. Estourou o teto em 170 bi. Em 100 dias, o atual governo excedeu os gastos sociais em 112 bilhões. E no governo anterior, não estou aqui para defender um ou outro, mas no governo anterior havia 23 ministérios. O atual começou com 31 e já está com 38. E como você falou, fora as empresas públicas, a Caixa Econômica Federal. Ora, quando se diz que está havendo um gasto maior do que a arrecadação e que isso compromete a meta de zerar o déficit público, essa é uma crítica política ou é uma crítica com base em números que estão sendo apresentados? Eu acho que valeria para a gente argumentar aqui, discutir, voltar um pouco na discussão de como tudo isso foi construído. Então, a partir do momento que houve a eleição do atual governo, que obviamente tem um outro viés, tem uma outra agenda, esse não é o ponto, né? O ponto é a população elegeu esse tipo de proposta, essa proposta é diferente e traz as qualidades e defeitos que a gente tem agora. Mas veja só, foi aprovada a PEC, que é essa de fura-teto, justamente porque dentro daquilo vinha uma série de propostas, uma delas era o arcabouço, o novo arcabouço fiscal, que ia acabar com o teto de gastos lá do governo Temer. Então, tudo foi sendo construído. Então, você construiu essa PEC, construiu-se um arcabouço, e aí veio a proposta de como seria esse arcabouço, né? A gente deve lembrar bem. Dentro dessa proposta, o próprio governo determinou que o ano que vem ia zerar o déficit. Então, ele já sabia onde ele estava gastando, ele já sabia como ia conduzir a PEC, ele já sabia como ia organizar toda a sua agenda de aumento de gastos, como ele propôs. A gente sabe que teve uma série de aumento de gastos logo no início do governo, não é? Então, ele organizou tudo isso. O que a gente imaginava e agora está surpreso, independentemente de qual seja o governo, é porque propôs aquela agenda econômica e agora já começa a dizer que não vai cumprir. Toda ela conduzida de acordo com o que pediu. A PEC, o arcabouço foram eles que construíram. A proposta de zerar o déficit em 2024, que muitos economistas, eu cheguei a participar de alguns programas de televisão, disseram que era algo muito complexo de ser atingido com o aumento de gastos que o governo tem conduzido. Então, por que se propõe tudo isso para falar que agora não vai cumprir? Eu acho que esse é o ponto principal. Porque, veja só, quando a gente conversa com
empresários, investidores, pessoal do mercado, né? A gente até falou dos Faria Limers aqui, né? Esse pessoal, o que acontece? Você tem um cenário desejável, zerar o déficit o quanto antes, quanto mais rápido possível, mas tem outro que é tão importante quanto e não é tão mencionado. É aquilo que é previsível. Então, se o governo fala que vai conduzir aquela agenda, agora vai dizer que não vai mais, este é o problema. Se ele falasse, eu não vou zerar o déficit ano que vem, na proposta original estou falando, vou zerar em 2025. O mercado ia chiar, mas é uma previsibilidade. Agora, veja só, esses investidores estão tendo que lidar com dois problemas. Um, é o déficit, e significa que vai ter problema em reduzir Selic, significa que vai ter problema em controlar a inflação, mas tem um outro que é pouco mencionado no Brasil, mas é muito falado sobre o Brasil. Previsibilidade. Então já está dizendo que ano que vem não vai ter déficit zero. Então acho que o governo tem que se organizar e cumprir aquilo que ele mesmo propõe a partir do momento que ele está governando. Eu acho que esse debate é até mais importante do que a gente falar do gasto neste momento. João Bellucci, só para fechar aqui a roda de debate, você ainda não falou, o que você acha dessa questão de zerar o déficit? Quando a gente tem déficit, imagine você no seu escritório, você começa a gastar mais do que você ganha. Vai aumentando cada vez mais a sua dívida, você gasta mais do que você ganha. Aí você vai no banco e pede um empréstimo. Como o banco viu que você está louco para pedir empréstimo, ele falou, opa... Ele está precisando muito desse dinheiro que eu vou emprestar. Então, eu vou aumentar os juros. Então, dá para falar em controlar o Banco Central, baixar a taxa de juros e continuar gastando muito para depois ter que pedir dinheiro emprestado? Não é um contrassenso? É um contrassenso e, como você colocou, Capês, o governo não sinalizou diminuição de gastos. Ele sempre sinaliza aumento de gastos. Então, por isso que fica todo mundo na dúvida. Quem se deu essa meta de zerar o déficit foi o governo, foi o Haddad, foi o Lula. Ninguém pôs a arma na cabeça deles e falou que vocês vão zerar o déficit. Foram eles, devido à desconfiança do mercado, da sociedade, dos grupos políticos e de todo mundo para com a política econômica de Lula e Haddad, que tradicionalmente é uma tragédia. Então, eles se deram essa meta, eles não estão cumprindo e sinalizam a todo o tempo. Ó, eu me dei uma meta e não vou cumprir. A reação da sociedade, da classe política é qual? Pelo amor de Deus, o barco está sem comandante, aparenta isso. Desculpa cortar, mas eu concordo plenamente. O ponto é dar uma diretiva e não cumprir. Eles se deram, né? Exatamente. Em outros governos também, não é uma questão de ser esse ou outro. Mas a questão é a seguinte, a partir do momento que faz essa proposta, dá uma previsibilidade, o mercado assimila aquilo. E as pessoas geram as suas expectativas. Né? Então, por que fez um compromisso, por que assumiu algo inexequível pela própria forma como é administrado o Estado? Eu acho que esse é o principal ponto. Mas agora ele quer cumprir a meta. Ele foi que tentar cumprir a meta. Não, só uma questão. Não, sim. Agora eu queria trazer... Mas o presidente disse. O Lula disse que não vai ao chefe. É o chefe dele que disse que não vai cumprir. Lula. Isso aí eu quero ficar nesse assunto. Tem advérbio ali, pô. Eu quero ficar nesse assunto. assunto. O Lula prestou atenção no advérbio. Sim, mas acho que esse é o ponto. Eu queria só ficar nesse assunto aqui. E vamos continuar com esse tema ainda, Felipe. Mas eu estou sentindo uma pontinha de veneno do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sabe que ele está meio que em rota de colisão. O Senado está com uma PEC para controlar os poderes do Supremo, diminuir, criticou duramente a tentativa de descriminalização do aborto pelo STF, fez uma distinção entre o que é jurisdição constitucional e revogar leis porque o Supremo quer revogar. E quando ele diz, estava pensando aqui, queria ouvir o Furriela, depois eu queria ouvir você, Felipe, mas o Furriela primeiro. Quando o presidente diz, não dá para zerar o déficit, e o Haddad diz, vou fazer o possível para zerar, e o Rodrigo Pacheco diz, eu vou te ajudar, ele não está, de certa forma, fazendo uma crítica velada ao presidente? É o que tem acontecido, né? E também não é tão mencionado Brasil afora, é que esses chefes de outros poderes, né? O Poder Legislativo tem aí seus principais representantes, né? O presidente do Senado e da Câmara, que representam a agenda, né? A organização da agenda desses poderes, principalmente, a figura do presidente tem esse principal papel, acredito eu. Mas o que acontece nesse cenário? Eles também são pressionados por setores, né? A gente deve lembrar, inclusive, em relação a outros presidentes que a Câmara e o Senado tiveram, que seguiam agendas
pró-mercado, pró-reformas, né? No governo Temer isso ficou bem patente. Por quê? Porque os setores também da economia também cobram deles isso. Então, o Pacheco e a gente sabe o Arthur Lira, eles têm também muito diálogo com os setores produtivos do Brasil que estão muito preocupados. O que acontece? Em relação a você zerar o déficit público, o desejável seria não aumentar a arrecadação. Seria você cortar as despesas, gastar melhor, né? Isso aí é o melhor dos mundos. Mas não é a proposta que se apresenta agora. Então você tem uma alternativa, não é desejável, mas é o que temos para hoje. Qual é? Né? Aumentar a arrecadação e zerar. Então, se essa é a agenda agora, vamos colaborar com ela, porque senão os estragos econômicos são maiores. Então, eu acho que também esses chefes, como eu mencionei, do Poder Legislativo, né, eles também seguem esse tipo de proposta. Essa agenda do Haddad, a gente bem sabe que também foi construída para atender alguns setores do mercado. A proposta da reforma tributária veio nisso. Não é algo que faria parte tradicionalmente de uma agenda, né, dos governos do PT, tanto é que não fez anteriormente. Vamos todos dialogar, os setores todos da economia, vamos dialogar e vamos apresentar essa agenda. O legislativo está dentro dela. Eu acho que mais do que mostrar propriamente alguma questão de rivalidade com o presidente da República, eu acho que é um pouquinho diferente. É sinalizar para outros agentes do mercado que o legislativo também vai fazer seu papel, o que não é um bom sinal. Por que não é um bom sinal? Porque eu acho que o ministro da Fazenda, que deveria ser o capitão, deveria ser o comandante dessa agenda e, óbvio, dialogando com seus colegas no parlamento e não ficar a cargo dos outros, né, dos chefes aí do Poder Legislativo, tocar essa agenda. É a minha percepção em relação ao papel do Poder Executivo neste momento. Diego Tavares, queria ouvir a sua opinião. O presidente Lula diz, não dá para zerar o déficit. O Haddad diz, eu vou tentar zerar o déficit. Chega o Rodrigo Pacheco e diz, não, eu vou te ajudar a zerar. Como quem diz, não dá para dizer, o presidente dizer que não dá para zerar o déficit, dá para zerar sim. Então imagina a seguinte analogia. 3 amigos vão acampar ali na Serra da Mantiqueira. Faz muito frio. Aí vocês estão ali, Belutti, Tavares e Monteiro, são 3 amigos. Belutti diz, pessoal, eu vou buscar lenha para aquecer este nosso acampamento, que está fazendo muito frio. Aí o Felipe Monteiro diz, não precisa buscar lenha. Aí o Tavares diz, Belutti, eu vou com você buscar lenha. Não é uma crítica velada? Eu estou tentando fazer uma analogia aqui. Mas forçando o exemplo. Forçando bem o exemplo. Não, no meu exemplo, o Monteiro jamais iria buscar lenha. Mas fala. Eu gostei. Não, eu vejo um exemplo, enfim, com essa relação entre o Rodrigo Pacheco, o presidente Lula, o ministro da Fazenda. Quando eu era pequeno, tinha o videogame que todo mundo jogava junto, né? E sempre vinha aquele irmãozinho menor querer brincar também. O Haddad hoje, no Ministério da Fazenda, é o nosso irmãozinho menor que a gente dava o controle desligado para ele. Então ele fingia que estava ali jogando, mas na verdade nada do que ele está fazendo acontece. Isso. É o que o Lula está fazendo com o Haddad. O Pacheco, por sua vez, eu acho que ele, de uns tempos para cá, ele tem buscado um protagonismo em praticamente todos os debates na República. E isso eu acho que tem um motivo claro. As eleições para a sucessão dele no Senado se aproximam. E ele tem que, de fato, mostrar protagonismo. Ele tem que mostrar, de fato, que ele está ali brigando pelos interesses da casa para tentar emplacar o sucessor dele, que é o senador Davi Alcolumbre. Então, olha só, Pepe, novamente voltamos aí a praticamente a mesma conjuntura que nós tínhamos no governo anterior, né? Mostrando que não tem nada de um governo ou outro que está aí dando as notas do orçamento. O que nós temos hoje realmente é um orçamento muito apertado para um governo que quer gastar muito. Esse é o fato. E, enfim, eu gostaria muito que o PP saísse de trás desse argumento puramente ideológico aí e viesse para a gente com algo de mais concreto para a gente poder delimitar essa situação econômica do Brasil. Muito bem, eu dei o exemplo aqui de lenha e fogueira, então vamos jogar lenha nessa fogueira. Felipe Monteiro, sessão descarrego. Não, assim, vamos lá, vamos por partes. Primeiro é o seguinte, eu não estou fazendo análise ideológica minha, pelo contrário, eu busco trazer argumentos técnicos, né? Então vamos para o argumento técnico. Primeiro é o seguinte, o pessoal fala, Brasil e o governo tem que reduzir gastos, né? Tem que reduzir despesas. Então vou te dar um dado concreto, né? 50% das despesas do Brasil é com funcionalismo público,
25% é verba obrigatória que tem que ser aplicada em saúde, 15% é verba obrigatória que tem que ser aplicada em educação. Ou seja, 90% das verbas no Brasil, do orçamento brasileiro, são carimbados, em todos os níveis, estaduais, municipais e federais. Ou seja, sobra só 10%, um pouco menos de 10%, para o governo fazer realmente política pública de qualidade, fazer concessão, fazer saneamento básico. Ou seja, e aí, vamos reduzir o gasto de despesa aonde? Olha, tem uma forma da gente não aumentar. Vou continuar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você pega a verba, a equação do PIB, como é que se calcula o PIB no Brasil? O PIB se calcula da seguinte forma. O crescimento econômico do Brasil se calcula da seguinte forma. Primeira variável é o quanto a família gasta. Segunda variável, o quanto as empresas investem. Terceira variável, investimento público. Quarta variável, balança comercial, que está tomada pelo agro e tem uma variável meio que constante. As famílias estão endividadas, as empresas estão endividadas. A única forma de você ter crescimento econômico no Brasil é por meio da variável investimento público. Ou seja, quando eu pego esses dois fatores, eu vejo que a única forma de crescer é investindo publicamente, e eu olho para o lado da despesa e vejo que não tem nenhuma possibilidade de você, nesse momento, reduzir as despesas, claro que tem algumas possibilidades, dá para tirar um pouquinho aqui e acolá, mas não muda a realidade do Brasil. Ou seja, tudo que estão falando aqui, na verdade, a ideologia está do teu lado, Diegão. Não está do meu lado. Que isso? Eu trago argumento técnico, sem ser tecnocrata. Quando você olha esse cenário, não tem outra forma de ter crescimento econômico que não seja investimento público e não tem como você reduzir as despesas nesse cenário.